interno, mais rápido. E tinha um rapaz comigo, ele chegou em casa, trabalhava no restaurante à noite, e o filho pediu para ele fazer, agora não me lembro o quê, antes dele deitar. Então ele foi lá, colocou no fogo, não me lembro agora o que o filho pediu, falou, não vou dormir, não, só vou encostar aqui. Encostou, irmão. Quando acordou, só o cheiro e a fumaça e a cortina pegando fogo, tudo. Não confie em você, não confie na sua memória, o sono é traiçoeiro. Você dorme mesmo. Se for eu, então pega fogo na casa, cai, porque eu sei como que é a coisa. Não faça isso, não. Não faça isso. Não ligue nada e vá deitar. Você dá os seus cochilos, é um conselho que eu lhe dou. Tá bem? Outra coisa. Ela convidou, eu estou convocando a igreja para estar aqui sábado. 19 horas. Tá? Então, gostaria que vocês viessem para cá, irmão. Participasse, ajudasse, colaborasse, estivesse presente, como se fosse seu filho, fosse fazer uma apresentação. Vem para a igreja. Fica em casa não. Tá? E não é poucos, né? Eu aprendi uma coisa. A maioria negou Jesus. A maioria pediu crucifica-o. A maioria foi tudo contra ele. A maioria não quis entrar na terra. É desse pouco que Deus vai trabalhando e vai acrescentando. E quando vir, vai vir com uma raiz forte. Pode crer, Vanessa. Essas meninas aí, o Rian não está aí não, né? Mas o Rian é o bendito, é o fruto entre as mulheres, só ele. Então essa raiz, vai vir com uma raiz forte, sabe? Eu creio assim, que Deus vai honrar essas meninas, vai honrar o Rian, vai honrar você principalmente. Deixa eu fazer um elogio. Eu canso de elogiar, mas tudo bem. Não vou me cansar nunca de fazer elogio a você. Você pegou essa tarefa que não tinha ninguém. Já tem seus compromissos, já tem seu dia a dia. Mas Deus te abençoe, Deus te dê força, sabedoria e graça para cuidar desses jovens, dessas meninas, tá bom? Eu sei que vocês estarão aqui, eu também. Ok, irmãos? Falando demais pelo meu tamanho. Pastor Marcos Garcia, por favor. Não sei se vocês se recordam, uma vez eu convidei ele para me pregar, que faz muito tempo, não sei se mais de um. Tinha cabelo preto? Então faz mais de 10 anos. Esse aqui é seu. Faz favor. Aí o pastor veio acompanhado do pastor João, que é um amigo conhecido da nossa igreja, primo da Fran. A Fran não está aí, senão já vai ficar em pé falando. Eu nunca vi coisa igual, viu? Tá? Eu quero que você desapareça daqui e Cristo apareça. Que você desapareça. Não estou me revelando ao lado espiritual, que Deus tome seus lábios, Deus tome a sua consciência e abre as nossas consciências, abre os nossos ouvidos e possamos assimilar tudo de bom que Deus vai falar conosco. Deus te abençoe, pastor. Fique na graça. Até 9h20, 9h30. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Para mim que tem uma memória um pouco fraca, eu lembro que da última vez que eu estive aqui, ministrei nessa igreja, se o pastor lembrar, sobre a arca e o cristão, e a arca e a igreja, o que tinha a ver a arca com a igreja na sua construção, né? E foi sobre esse tema que nós estivemos aqui falando a última vez, me recordei agora. E desde já agradeço aí, pastor Miguel, pela oportunidade de franquear essa oportunidade para nós. E eu creio que o Deus do impossível está presente. Irmãos, e quando conversando com o vosso pastor, ele falou: o tema é livre, já alegrou o meu coração, porque muitas vezes você abre um tema para ser pregado e às vezes se ouve algumas mensagens, ela acaba se repetindo, mas eu louvo a Deus que na Bíblia, alguns até costumam dizer, né, que a palavra do Senhor se renova a cada dia, mas não, é a mensagem do Senhor se renova a cada dia. E às vezes você vem aqui buscar pão, e a ministração está acontecendo, a palavra é pão para quem veio buscar pão,
E para quem veio buscar água, ela é água. Para quem veio buscar conforto, consolo. E é dessa forma que o Espírito Santo, na sua multiforma de agir, nos alcança através da palavra. E eu creio que hoje Deus tem algo maravilhoso para mim, assim como tem para cada um dos irmãos aqui que se encontram presentes. E eu fui buscar do Senhor uma palavra para estar dividindo com vocês, e veio ao meu coração Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 10, um versículo até que bem falado, bem repetitivo, pois sei do cabedal do vosso pastor, e sei que ele já deve ter ministrado sobre esse assunto. Mas essa Bíblia, ela é fonte inesgotável. Tantos quantos puderem abrir a sua Bíblia e nos acompanhar, é apenas um versículo que estaremos lendo aqui, mas é muito profundo na sua explicação. Tantos quantos acharam Lucas 10 e 19, pode dizer um amém? Amém. Eu vou ler sozinho, depois eu vou pedir para que os irmãos repitam um texto desse versículo. E eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Então, vamos repetir: eu vos dou poder. Você crê nisso? Então pode sentar e glorificando ao Senhor, o nosso Deus. Meus irmãos, dentro dessa palavra poder, ela é uma palavra que nós repetimos muito. Eu gostaria de ter poder, Senhor me dá poder, Senhor me reveste. E poder é autoridade mais controle. Autoridade, repita comigo: autoridade mais controle. Poder é autoridade mais controle. Meus irmãos, Jesus Cristo ainda não estava muito conhecido antes das bodas de Caná da Galileia, mas depois que ele transforma a água em vinho, depois que ele multiplica os pães, depois que ele cura o cego, depois que ele traz à vida aquela viúva que morava lá em Naim, isso tudo fez com que o seu nome se projetasse, e tantos quantos estavam esperando do céu aquele que haveria de fazer aquela revolução, porque eles aguardavam um Jesus político, um Jesus que fosse salvador, um Jesus que pudesse liderar politicamente a igreja. Mas Jesus está ali com um propósito maior, para que todos que nele crescem pudessem ter a vida eterna. João 3:16 diz isso. E nós vemos, meus irmãos, que Jesus aqui então está separando um grupo, e ele fazia isso. Jesus separou esse grupo. Dentre esses que assentaram para comer o pão, os pães, estavam em torno aí de 5.000 homens, fora mulheres e... Então vamos lá, se para cada homem maduro, uma esposa, já eram 10.000, e entre uma e duas crianças, acima de 15.000. Então vamos lá, 15.000 pessoas aproximadamente, e Jesus faz o quê? Ele pega esse grupo e separa dentre eles 70, chama ao canto e fala: hoje não vai ter pregação, estou aqui conjecturando, porque eu tenho aqui uma conversa para tratar aqui com esses 70. Então, não fique triste se nesse momento você veio até a casa do Senhor, olhou do lado, não viu o seu irmão. Você está dentro dos 70, ao qual ele vai ministrar sobre a sua vida. Eu vos dou poder. Glória a Deus, aleluia. Ele chama aquele grupo e começa a conversar e ministrar a eles esse poder. E dentro dessa qualificação de pessoas que tem aqueles que têm o poder e não sabem. Tem aqueles que têm o poder, mas não usa. E tem aqueles que têm o poder e usam o poder. E vamos mais um pouquinho ainda. Tem aqueles que pensam que têm poder e não os têm.
Mas uma palavra tão pequena e de grande significado. Vamos trazer aqui numa linguagem figurada. Às vezes nós estamos aqui, ou na Anchieta, ou na Anhanguera, ou aqui na Anhanhamelo, ou na Avenida Sapopemba, nós vemos um trânsito muito grande. E aí a gente olha no cantinho assim e vê lá na frente um guarda, às vezes nem muito alto, um policial não muito alto, porém ele está fazendo assim, ó. Qualquer carro que passar por ali podia dar uma trombada nele, jogar do lado, e ele nada poderia fazer. Mas quando alguém olha o guarda, identifica a sua vestimenta, ele põe a mão aqui, então que ele está exercendo autoridade, porque o Estado dá a ele poder para que ele tenha controle da situação. Então, quando nós estamos parados, porém revestidos, porque quem olha não identifica se ele é um guarda ou não, se ele não estiver uniformizado. Então o seu revestimento dá a você poder. E ele fala: espere em Jerusalém até que do alto seja revestido. E uma vez revestido, cheio do poder de Deus, saíram para preconizar o evangelho de Cristo Jesus. E esses que ali estavam receberam dele poder. E aqui começa a nossa fala. Aqueles homens que têm o poder e não sabem que tem. Vamos lá. Meus irmãos, um certo homem, sentado, dobrado os seus joelhos, clamava à beira de um mar chamado Mar Vermelho. Ele chega até ali, o povo, de certa forma, o apedreja com palavras, dizendo: escuta, você nos tirou do Egito para nos fazer morrer aqui. E ele chega diante de Deus e fala: Senhor, e agora? Esperando uma resposta de Deus, algo miraculoso, e Deus diz para ele o quê? Por que clamas a mim? Ori me canta lá, brasturi me anda. Por que clamas a mim? Ele falou: Senhor, olha só a minha situação. Mas Moisés, o que você tem? Senhor, eu tenho esse cajado. Oh, glória a Deus. Cajado na minha mão não é nada, mas cajado na mão de quem tem poder vira a chave para abrir porta d'água. Glória a Deus, aleluia. O que é que você tem nas mãos? Você já tem esse poder. Em algumas versões está: e eu darei, eu dei poder e eu dou o poder. Então tem gente que tem esse poder. Por favor, veja só o que Jesus disse para você: estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Para que isso aconteça, você no pleno exercício da sua fé, não haverá nada que alcançará a sua tenda, porque você tem poder. Glória a Deus. Você tem força, você tem autoridade, você tem controle da situação. E é muito difícil hoje, muitas pessoas perderam o controle da família, perderam o controle dos seus filhos, perderam o controle do seu ministério, perderam o controle da faculdade, perderam o controle dos cartões, perderam o controle das suas casas. Mas veja bem, hoje Ele está vos dando poder, para que você volte a ter o controle da sua situação novamente. Aleluia. E muitas vezes não adianta você apenas ter controle, mas você não ter a autoridade para determinar, para fazer acontecer. Uma palavra um pouco mais austera, que te norteia, que te leva. Eu tenho aquela palavra de confiança: Senhor, eu estou aqui à sua disposição, me usa no que for necessário para a sua obra. Sabe por quê? Porque ninguém aqui foi chamado ao acaso. Você é uma obra de Deus. Deus confiou um ministério na sua vida, Ele já te deu. Por favor, faça o que Paulo falou para Timóteo sobre o dom. Exercita o dom que há em você, porque poder
você já tem. Você só tem que melhorar aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, exercitando para quê? Para que você não volte a cometer os mesmos erros anteriores, porque você tem poder, você tem controle da situação. Aparta-te do mal, foge da aparência do mal e vai fazer com que o conhecimento que chegue à sua vida através da Bíblia, que não ocupa espaço, fará com que você erre menos na sua caminhada. Por quê? Porque tendo controle, você certamente errará menos na sua vida. Tendo autoridade, você determinará e as coisas acontecerá, porque não é somente no nome de Jesus, mas é através da sua fé que move as boas mãos de Deus que está sobre nós. Glória a Deus, aleluia. Ele manda que tenhamos ousadia. Nós vemos também quando Jesus se deita no barco com os discípulos, Pedro vai até ele e fala: mestre, não se te dá que morramos? Jesus olha para a cara deles e fala: até quando vai me ter convosco? Se Pedro dissesse naquele momento: em nome de Jesus, aquieta-te, mar. Mas sabe o que acontece? Estava com ele, mas não sabia que tinha este poder. E esses mesmos homens, esses mesmos 70, vão e pregam, e os inimigos se sujeitam a eles, e curas acontecem, porque eles creram naquilo que Jesus disse para ele. Eles tomaram posse desse poder, tomaram posse dessa autoridade, tomaram posse dessa força, tomaram posse deste controle, e foi assim que através das vidas deles, o nome de Jesus foi alcançando e foi alargando para a face da terra. E ele conta com quem? Comigo e com você, porque essa palavra não está no passado, ela está no presente. Eis que eu vos dou poder, e é necessário que nós tenhamos consciência disso, porque não estamos aqui numa mera reunião. Eu estou vos trazendo a lembrança aquilo que ele já falou, e eu creio que muitos aqui já receberam profecias, já estão trabalhando para que a obra aconteça, mas busque mais de Deus o poder, e se já tem, fala: Senhor, tire toda a timidez, para que no pleno exercício da minha fé, o seu nome venha a ser glorificado através da minha vida. Glorificado é o nome do nosso Senhor. Ter poder e saber e não saber que tem é complicado. Nós temos que a cada dia irmos amadurecendo. O crente não envelhece, pastor, ele amadurece, né? E nós amadurecemos na presença do Senhor, entendendo que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Sabe por quê? Porque há poder. Há poder. A sua oração move as mãos de Deus. Creia que nem tão a sua lágrima, nem as suas palavras cairão na terra ou molharão o seu travesseiro, mas você fala: Senhor, eu tenho poder, eu determino na minha vida, no seu nome, e as coisas vão acontecer. Eu não quero perder o controle da situação, e o controle da situação nos deixa em situação muito difícil. E não é bom perder o controle da situação. Quando estamos vindo à casa do Senhor, a gente glorifica, a gente exalta, mas é da porta para fora que a realidade se fixa em nós. Os vizinhos nos olham: como é que aquele crente ali está passando por tanta dificuldade, por tanta enfermidade, mas ainda glorifica, ainda exalta o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o poder de Deus na minha e na sua vida, ele é um poder transformador, ele age de dentro para fora, e quem está do lado de fora vê o que tem dentro de você, que é a essência de Deus que foi colocado dentro desse vaso de barro. Ter poder é ser um agente de mudança sobre a face da terra. Ter poder é ser diferente desse mundo de iguais que está aí fora. Embora tenha aquele ditado chinês, que aquele o prego que se destaca é o que leva a martelada. Irmãos, estamos aqui para levar a martelada, mas para que o nome do Senhor, através das nossas vidas, venha a ser eternizado para todo sempre, a fim de que cada milagre que aconteça, embora você seja esse agente, você é uma extensão do braço da tua igreja, você é uma extensão
bênção do braço de Deus sobre a face da terra. Quando você tem poder, as pessoas olham para você, não enxergam a sua face, mas vê a face de Deus, a mudança, a transformação que Ele fez na sua vida. Glorificado é o nome do Senhor. E é difícil andar neste mundo como estão as coisas no dia de hoje. Está assim. E quando a gente glorifica, parece que a coisa às vezes, a nossa oração parece que não chega no céu. A nossa oração parece que não passa do teto. Mas ei, o Espírito Santo que habita em cada um de nós, ainda quando lhe falta palavras, mas quando lhe sobram gemidos, ele pega tudo isso e coloca diante do Pai e externa aquilo que você está falando. Tem uma parábola do pirilampo e da serpente. O que é pirilampo? Aqui em São Paulo o pessoal conhece muito como vagalume. Então, numa mata escura e fria, o vagalume segue o seu voo e uma serpente tenta pular para pegá-lo. E o vagalume voa para um lado e a serpente tenta pegar ele. E assim vai, cada vez que ele brilhava, a serpente tentava pegá-lo. Mas chegou um momento de exaustão, chegou um momento que não dava mais para fugir daquela circunstância. O vagalume, cansado, encostou na árvore e a serpente veio para lhe dar o bote. O vagalume olha para a cara da serpente e diz: escuta, eu faço parte do seu cardápio? Não. Mas por que você quer me matar? A serpente falou: o seu brilho me incomoda. O nosso brilho tem que incomodar, porque a hora que tiver tudo bem, é porque do outro lado e do lado de cá está tudo certinho. Estamos aqui para fazer a diferença, estamos aqui para brilhar, estamos aqui para levar o nome do Senhor através das nossas vidas, e que o nosso testemunho venha falar mais alto do que nós somos. Na Bíblia diz que nós somos uma árvore plantada junto a ribeiros de água, ao qual dá o seu fruto na estação certa. Mas veja bem, se você de longe olha um pé de abacateiro, você às vezes não enxerga o abacate, mas pela folha, você sabe que é um abacateiro. Você olha um mamoeiro de longe e não vê às vezes um mamão, mas você olha a árvore e vê aquelas folhas e fala: é um mamoeiro. Então, as folhas falam do nosso testemunho. Isso é que nós temos que ser quem olha de longe e enxerga o meu e o seu testemunho e sabe o fruto que você tem. Glória a Deus, aleluia. Então é natural que nós vivamos uma vida de testemunhos, para que as pessoas mesmo de longe se aproximem da nossa sombra, coma do nosso fruto. E todo fruto tem semente, e essa semente vem a germinar na vida daqueles que chegarem à sombra dessa árvore que tem o seu nome, para que este evangelho continue sendo uma novidade de vida para todos quantos se aproximarem de você. Não sermos como aquela figueira que Jesus olha de longe e vê, é uma figueira. Por quê? Porque tinha folhas, mas quando chega perto não tem frutos. E assim são muitos no ministério. Tem gente que só aparenta, mas quando chega perto não tem fruto. Mas que sejamos nós, poderosos em Cristo Jesus. Temos forças em Cristo Jesus, e temos o controle e a sabedoria, porque aquele que tem o Espírito Santo na vida, tem a sabedoria de Deus. Então, se nós até então não sabíamos que temos força, não sabíamos que tínhamos poder, hoje Ele nos visita e diz: eu vos lembro, ou para quem não sabe, eu vos dou poder. Glória a Deus, aleluia. Controle da situação, poder e força. Esse é o homem que tem a força, mas não sabe que tem a força. Moisés, Pedro e alguns que até então não sabiam, mas a Bíblia, a parte histórica revela, mas a Bíblia secular não nos fala de alguns deles. Mas tem aqueles sim, aqueles que têm poder e usa. Teve um homem na Bíblia que falou: segundo a minha palavra, não vai chover. E não choveu. Determinou e aconteceu,
Porque quando você está alinhado com Deus, os seus pensamentos é o dele, o pensamento dele é o seu, e a sua palavra ele honra. Glória a Deus, aleluia. Ore me canta, labrastura me anda. Ter poder e usar com ousadia. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Você tem poder, você já usou esse poder. Já viu quão grande é esse Deus na nossa vida? Quando nós lançamos a palavra e ele honra. Deus é maravilhoso. Há um tempo atrás eu fui numa casa, a irmã falou: olha, o meu marido vai amputar a perna na segunda de manhã, pastor. Na época eu nem era pastor, eu era presbítero. Ele falou, ele lembrou do seu nome. Pastor João deve lembrar, o pai da Lília, que depois veio a falecer. Ele vai cortar a perna do homem, estava os pés com zipele. A perna já estava roxa, já quase na altura da coxa, ia cortar bem próximo do quadril. Irmãos, eu entrei naquela casa, uma oração curta, mas poderosa. Ele nem esperou chegar, ele me cumprimentou e falou assim: olha, eu vou cortar a perna na segunda-feira. Quem te falou que você vai cortar a perna na segunda-feira? Olha que ousadia. Ele falou: um médico. Falou: mas Deus já disse? Não. Então, segundo a minha fé, eu te digo, você não vai cortar essa perna na segunda-feira. Passou sábado para o domingo, não teve febre. No domingo pela manhã, a cor da pele já estava voltando. Na segunda-feira ele foi no médico. O médico falou assim: mas o que aconteceu? Poder de Deus. Você tem. E diga ao Senhor nosso Deus, para que te honre no abrir da sua boca. Porque muitos vão fazer visita a enfermos, parece que vai levar uma palavra mais de consolo do que de conforto naquele momento. Se Deus quiser, através da sua vida, se você for ousado na palavra. Certa feita, Pedro passou debaixo de uma janela, acho que foi lá em Lídia. Ele falou assim: ó, Deus manda dizer, você está curado. E passou. E logo o homem se levantou. É assim que nós devemos crer e fazer. Não agir emocionalmente, mas dentro de uma razão. Porque se você sabe o Deus ao qual você serve, você automaticamente fará. Porque se você crer, ele diz: e essas obras e maiores farão. Não seja aquele que tem poder e não usa, mas seja ousado. Você tem poder, crê na palavra de Jesus, crê na palavra do Deus que nos autorizou. Tome posse dessa palavra que esse pequeno pastor está trazendo, porque vem de lá, passa por aqui e alcança todos na nave da igreja. Aleluia. Ori me canta lá, brasturi me anda lá, maçu e desce. Aleluia. Mas tinha uns que tinham, outros... Ai, pastor, isso aí é dom. Tudo é dom, irmão, até a vida, o ar que você respira, tudo é dom. Mas se você buscar com afinco, isso daqui não foi o pastor Marcos que deu, não foi o pastor Miguel, não foi o pastor João, não foi Pedro, Paulo, não foi anjo, arcanjo, serafins e querubins, não foi Flávio e José, não foi Paulo, não foi. O próprio Jesus disse: eu vos dou. E se ele deu, irmão, toma posse, porque isso já é seu. Glória a Deus, aleluia. E nós temos que ter certeza disso, porque Cristo, ele não é uma casualidade e nem uma coincidência. Ele nos chama pelo... Coisa maravilhosa isso, hein? Irmãos, você imagina, hoje nós estamos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Estava com 7.800, acho que já ultrapassou. Você já imaginou? Faça assim com o seu dedão. Olha, você sabia que não houve, não há e nem haverá alguém com a sua digital? Você é peculiar, criação dele. Ele não erra o endereço. Não erra o endereço. Você, olha, não tem dois de você. Ele fez e jogou a forma fora. Pode ter muito parecido, mas dois não.
E aí você pensa que ele deixou só essa assinatura. Eu gosto da oração de Abacuque, que às vezes tem pastor que, assim como eu, às vezes gosta de dar uma viajada. Abacuque fala ao Senhor: Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos. Então, se existe uma obra, existe o Criador, existe a criatura, a obra. Eu sou obra das mãos dele. E todo Criador deixa uma assinatura na sua obra. Ori me canta. Além do sopro do Espírito de vida sobre cada um de nós, ele nos deu essa digital para dizer: escuta, você está aqui porque eu te quero. Não foi vós que escolhestes a mim. Que privilégio. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E se está carente, magoado, ele fala: tu és a menina dos meus olhos. Se está largado e esquecido, ele fala: bichinho de Jacó. Irmãos, não dá para ficar mais perto de um Deus do que esse que nós servimos. É crermos. E se isso não te convence, o exame do fundo dos olhos não tem dois. Dos que foram, dos que é e dos que serão. É só você e o DNA. Então, o Criador deixou a sua assinatura em cada uma das nossas vidas. Ori me canta lá, brasturi minha. E nós estamos aqui para glorificar, exaltar. Ori canta lá, brasturi minha. Oh, estergue vor, que ela manto e desce. Um Deus que se preocupou em nos fazer, cada um diferente do outro. Mas quando ele olha lá de cima, ele sabe: aquele é o João, aquele é o Antônio, aquele é o José. E às vezes pode ter até dois nomes iguais, mas eu creio que o que diferencia um do outro é aquele nome que vai na pedrinha branca. Lá no dia do grande encontro, ele fala: eu chamo ele de João, mas aqui é outro nome. Fique tranquilo, o Senhor nosso Deus está tratando. E me trouxe aqui na qualidade de profeta para dizer na sua vida que Ele te dá poder, ou Ele te deu poder, para que você possa exercitar isso e viver uma vida, mesmo que com adversidades, mas com cuidado, que Ele cuida de cada um de nós, Ele trata de cada vida de cada um de nós. Por quê? Porque, meus irmãos, ele fala assim: Ele vai me matar com tantas provações. Não, veja bem, Jesus disse que nos edificou sobre a rocha. Vai vir ventos e tempestade e nós não vamos cair, porque se a nossa casa cair, que glória teria o arquiteto dela, que glória teria aquele que a construiu. Mas o vento vem, e nem por isso, se é filho de Deus, mas o vento vem, as adversidades vêm, a enfermidade vem, e muitos serão ceifados e outros serão curados, mas vem, mas Ele não deixa de ser Deus por causa disso. Em todo o meu tempo que eu tiver de vida sobre a face da terra, que seja um tempo de qualidade com um Deus ao qual eu sirvo, porque vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena estar no teu santuário. Estava dizendo com o irmão João, o pastor João, que, olha, eu queria estar na casa do Senhor todos os dias. O salmista diz isso. E ele fala também: eu queria ser uma das andorinhas que constrói o seu ninho ali no altar. Irmãos, estar na casa do Senhor não é estar aqui somente reunido nesse cenáculo, mas é viver cotidianamente tendo a certeza de que Ele habita em você, e você é templo e habitação do Espírito Santo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aqueles que têm e não sabem, aqueles que têm e usam. E é dessa forma que nós temos que nos permitir que vivamos. E aqueles, meus irmãos, que pensam que têm e não têm. Nós vemos a situação de Sansão. Sansão deitou lá, fez tudo que era contra o nazirelado. Tomou bebida forte, se juntou com a mulher que não era do seu povo, saiu da sua terra, deixou de fazer o seu papel de juiz e foi para lá. Era um voto nazirelado, mas era um voto de silêncio também, não podia tocar nos seus cabelos. O que acontece? Dalila coloca ele sobre o seu colo,
e colocando ele sobre o seu colo, começa a conversar e começa a arrancar meias verdades dele. E os irmãos podem ver, primeiro faz 7 tranças, depois me amarra com a corda nova, então você tem que dar 7 nó, e ele vai se entregando. Então, irmãos, nós não somos diferentes de Davi, não somos diferentes de Salomão, não somos diferentes de Sansão. Sabe o que você tem que fazer? Ler a Bíblia. Por quê? Porque o livro nos foi deixado para que nós não cometêssemos os mesmos erros 2 vezes. Está aqui, alguém errou, mas teve remédio para essa ferida que foi aberta. Fique tranquilo, se você passou, ou está passando, ou vai passar, fique tranquilo, alguém que passou antes de você, deixou um remédio. Olha, entrega os seus caminhos ao Senhor e confia nele, e ele tudo o fará. Glória a Deus, aleluia. Sansão pensa que tem poder. Dalila amarra ele com 7 cordas novas, dá 7 nós, e ele fala: olha, os filisteus vêm vindo. Ele levanta e fala: como foi das outras vezes, eu vou fazer agora também. Levanta e arrebenta lá e mata os filisteus. Mas teve uma hora que a gente fala assim, né? Falou a mentira e ficou vivo, mas quando falou a verdade morreu, né? Ele fala: olha, eu tenho um voto que eu fiz com o meu Deus. Eu não posso passar a tesoura no meu cabelo. Mas você não conta isso para ninguém? Irmãos, caso você não saiba, você vai saber. Segredo é entre você e Deus. Se você conta para o marido, para o filho, para alguém, é confidência. Guarde bem o seu segredo. Me canta lá, e quando está querendo contar, sabe o que você faz? Abre a porta do seu quarto, vai lá e fale com ele em mistério, e ele vos revelará. Ele cuida das nossas necessidades. Aí Sansão, Dalila corta o cabelo de Sansão, embebeda ele, corta o cabelo dele. E quando ela fala: os filisteus vêm vindo, ele se levanta e fala: tal qual das outras vezes, assim o farei. Pode vir. E a hora que veio, pegaram Sansão, bateram em Sansão, furaram-lhe os olhos e colocaram ele numa pedra de mó. E ele ficava ali empurrando. Aquele serviço era de uma besta, de uma mula. E ele foi humilhado, porque não soube reter a sua verdade, não soube guardar a sua força, perdeu o controle e deixou de ter poder. E ele começou a empurrar aquele mó. E diz que as histórias que os anõezinhos iam lá e fustigavam ele. Uma humilhação tremenda. E um historiador diz que o porquê de furar também os olhos de Sansão. E aí que a coisa aperta para nós. Porque os filisteus sabiam, isso aí é história, não está na Bíblia, que quando o povo de Israel chorava, Deus movia as suas mãos. Quando o povo se quebrantava e derramava lágrimas, o bom Deus movia as mãos. Sacando os olhos de Sansão, ele não poderia derramar lágrimas, mas ele estava ali empurrando. Só que esqueceram. O crente pode não derramar lágrimas, mas ele sabe gemer na presença de Deus. E Sansão empurrando aquele mó, ele falava: Senhor, só mais uma vez, para que o seu nome seja glorificado. Senhor, mais uma vez, para que o seu nome seja glorificado. E o que eu quero dizer para você, não importa como é que está a sua vida familiar, como está a vida com o seu marido, como é que está a vida com o seu filho, sabe o que você faz? Senhor, só mais uma vez, Pai, só mais uma chance, eu quero tentar, eu quero investir na minha família, eu quero investir no meu ministério, eu quero investir na minha vida, Senhor. Ouve a minha oração. Talvez eu não tenha lágrimas para derramar diante de Ti, mas eis aqui o meu gemido. Ó Espírito Santo de Deus, mova-se em meu favor. Só mais uma vez, eu quero te provar que eu sou um servo fiel. Não tem nada perdido, ainda é tempo oportuno para chegar diante desse Deus. Mesmo que o seu poder se fora, mesmo que aparentemente o inimigo ganhou a batalha, mas Deus não desistiu de você. Tem digital, tem DNA, tem fundo de olho, você é dele. O Criador não perdeu o controle de nada.
O crente não perde, ele ganha experiência. E dessa experiência, ele faz com que o seu exemplo possa ser seguido pelos outros também no seu retorno para o Evangelho. Quando Sansão vai, empurra as colunas, primeiro Deus restitui a força dele. Você imagina? Andando e o cabelo crescendo. Senhor, está no ombro ainda, Pai. Senhor, olha a minha situação. Já paguei a primeira dívida. Senhor, a prestação da escola. Senhor, no ministério. Vai. E o cabelo crescendo. E o cabelo? Elo entre ele e Deus. Eu não sei qual é o seu cabelo que você precisa crescer. Se é a oração, se é a busca. Mas vai aí, Senhor, eu quero. Eu preciso, é para a sua honra. Eu quero ser uma ferramenta nas suas mãos. E quando a força lhe sobreveio, eu acho que ele estava empurrando aqui, isso é conjectura, empurrando aquela mó com as duas mãos, daqui a pouco ele estava empurrando só com o dedinho. Tá fácil, Pai, agora tu está comigo. E vai, aí ele encontra uma criança e fala, me leva nas colunas principais do templo. Aí a criança vai, ele encosta, ele fala para a criança, foge. E ele empurra e diz que na sua morte morreu muito mais pessoas que durante toda a sua vida. Até a sua passagem, Orimi canta lá, Brasturimiano, vai ser com honra para honra e glória do nome do nosso Senhor. Aquele que tem e não sabe, aquele que tem e usa, e aquele que pensa que tem, mas não tem. Mas aqui nós vamos mais adiante. Ele diz, eu vos dou poder. Até então eu falei do poder. Para pisar o quê? Serpentes. Essa serpente aqui, irmãos, não é que nem algumas pessoas falam, pelo amor de Deus, se já aconteceu isso aqui por boca de outros, sei que seu pastor é muito maduro para isso. Pisa aí na cabeça do diabo. Isso não é para nós não. Lá no Éden, Deus fala com o homem, fala, escuta, do fruto da mulher aí, ó, vai nascer um. Este vai pisar. A serpente lhe ferirá o calcanhar, mas ele vencerá. Então, a Deus, a Cristo Jesus, o nosso Senhor, a ele pisar sobre a cabeça da serpente. Então, se tiver algum hino, corinho, isso aí, põe de lado. E ele então, essa serpente aqui, está dizendo na característica. O que a serpente ela fez lá no Éden com Eva? Primeiro, ela enganou, né? Mas o processo não foi só do engano. Primeiro, a sedução. Foi seduzida. Não vai pensar que... E não é assim na nossa vida? A sedução e o engano. A perda do controle. E a serpente, ela tem uns papéis que os mais antigos lembram, né? Que é do encantamento. Eles falam que a ranzinha fica na frente dela assim, e parece que não consegue desviar, vai pulando até a boca. Ela fica, primeiro, encantada e seduzida. Agora eu vou perguntar para os irmãos, e os irmãos vão responder para mim, porque isso acontece comigo, hoje já não acontece mais. Quantos já não foram no shopping, ou numa loja, ou numa liquidação, sem precisar comprar, vai lá e entra, fica seduzida pela cor, pelo tamanho, olha, mas é promoção, mas você não precisa, mas é promoção, sabe o que é isso? Sedução, se deixou seduzir, e ficou encantada, e levou para casa, está lá, não dá para ninguém, não compartilha com ninguém, por quê? Até hoje está encantado. Sabe o que é isso? Falta de poder, porque quem tem poder tem controle, quem tem controle não compra o que não precisa, e depois não vem, ai Senhor me ajuda. Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios erros? O encantamento e a sedução é um papel tremendo da serpente. E aí, irmão, mas pastor, na Bíblia está escrito que não, nenhum encantamento tá. Ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto, irmão. O inimigo não brinca de ser diabo, de ser inimigo. Nós às vezes brincamos de ser crente, mas ele nunca
brigou. Mas esse negócio de encantamento dá certo? Irmãos, tem coisa que a gente não entende. Como que você, um homem bonito, trabalhador, cheiroso, cristão, às vezes a mulher te trai com um cara pé rapado, morador de rua, se deixou levar pela sedução e foi levado pelo encantamento. E a você, mulher, bonita, cheirosa, dona de casa, como é que não é que você perdeu o marido, é ele que te perdeu. E foi nessa situação. Isso aí é encantamento. Aqui na Bíblia diz que aquele que tem poder, o encantamento e nem a sedução da serpente fará parte do seu lar. De maneira nenhuma. Glorifique, exalte o nome do Senhor e a cada dia peça a Ele poder para que você tenha controle da situação da sua casa. E tudo começa com uma primeira olhada. Só que se virar para trás, virou estátua de sal. Podemos achar bonito, minha mãe falava, a gente pode achar bonito, não pode achar gostoso. Bonito o é, gostoso é desejar. Então tome cuidado. Então a sedução da serpente e o encantamento está aqui procurando a quem possa tragar. Às vezes, pastor, até no ministério, vamos para tal igreja, vamos para tal lugar, porque lá você está seduzido, mas Deus te plantou aqui. E essa mensagem aqui tem direção. Deus te plantou lá não, te plantou não se deixa seduzir pelas colinas, pelos vales. Deus não tem falado com você aqui, não tem dado ministério, canta lá, brasturimiano, para você aqui. Não deixa, você pode ter, viu? Lá em João diz assim, importa que outras ovelhas de outros rebanhos venham ter comigo. São ovelhas, estão no outro rebanho, mas o seu rebanho é? Então glorifique e exalte o nome do Senhor, porque no meio de muitos Ele colocou você. Glorifique o nome dEle para a honra e glória de Deus Pai, aleluia. Não se deixe seduzir pela banda, não se deixe seduzir pelo número, não se deixe seduzir muitas vezes até pelas palavras bonitas que são ditas, mas glorifique. Eu costumo dizer que tem aquele crente que é só aquele que foi plantado daquelas pedrinhas que nem fala a parábola do semeador. Mas tem crente que tem que ser mandioca. Se crescer, cresce para baixo, cresce como cedro, fica firme, e nenhum vento de adversidade, nenhuma sedução, nenhum encantamento vai tirar você do lugar que Deus te plantou. Ore me canta lá, brasturimiano. Aleluia. Santo de Israel, ore me canta lá, brasturimiano. Eu vos dou? Aleluia. Então, a serpente está aí, irmão, buscando a quem possa tragar. Você sabe o que é ostentar? Sabe o que é ostentar? A igreja sabe o que é ostentar? Sim. Então eu vou te dar uma nova versão daquilo que você sabe. Ostentar é comprar aquilo que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para quem não está nem aí. Só que a dívida é sua. Porque não adianta você ir numa festa onde todo mundo tem Lamborghini, Porsche, viu? Aí você fala, não, vou alugar, vou ter que ir lá, porque todo mundo tem Lamborghini, Porsche lá. Aí você vai e aluga, você vai parar a sua no meio das outras. Viva o que Deus lhe deu com excelência. Ser próspero não é ter tudo que você quer, é não ter falta de nada. Paradoxal isso. Você pode não ter salmão, mas sardinha em lata não falta. Você pode não ter filé mignon, mas carne moída e salsicha, né? Pode não ter aquele pão italiano com calabresa, mas o francesinho sempre é uma boa companhia. Pode não ter ovas de salmão ou de esturjão, mas não faltará ovas de... Deus trata com você. É só ser grato a Ele. Sabe por quê? Porque a preocupação dele não é tornar você riquíssimo, não que isso seja pecado, mas é manter você vivo, testificando e glorificando o nome dele, usufruindo o poder que ele colocou na sua vida, administrando e tendo controle dos seus bens, fugindo do encantamento e da sedução, e dizendo, Senhor, eu já estou quase à sua semelhança.
que nós vamos caminhando para a estatura de varão perfeito. E chegando lá, vai ser muito... Eu quero te ver lá. Amém? Então, não se deixar seduzir. Mesmo que muitas vezes, como aquele vagalume, né, incomode as pessoas. Ah, você fica ouvindo um hino muito alto. Ah, porque só fica falando de Deus. É isso que eu vivo, né? É isso que eu vivo Deus. Já não sou eu mais quem vivo, mas Ele vive. Glória a Deus por isso. E não é por causa disso que o inimigo vai deixar de te atentar, de buscar você, fazer com que você denigra o nome do Criador, que você negue a prosperidade que Deus colocou na sua vida. Ser próspero não é ter dinheiro, é ser feliz. Você é feliz? Ser bem-aventurado significa mais do que feliz. Eu consegui, o Senhor me deu poder, eu tenho força, eu tenho controle, eu tenho autoridade. Eu já não cedo às seduções, aos encantamentos desse mundo. Eu não tenho mais olhos para isso daqui. O meu viver é Cristo, o meu morrer é ganho. O nome dele está escrito aonde? No meu coração. E eu falei, Senhor, o teu nome... Não, o teu nome está escrito na palma da minha mão. E eu disse para o meu papai, olha, nenhum daqueles que tu colocaste aqui se perdeu. Não seja um perdido, mas volte sempre à casa do Senhor, o nosso Deus. Numa conjectura minha, eu lembrei daquela passagem que Moisés fala, Senhor, se tu não for comigo... aliás, se você matar esse povo, que dirão os egípcios? Mas se tu matar, apague o meu nome do livro da... Então, para mim, todo mundo já nasce com o nome no livro da vida. Quem apaga são as nossas atitudes, o nosso afastar de Deus, o nosso buscar outros caminhos que não o Senhor, o nosso Deus. Então, deixa lá o seu nome, glorifique e exalte ao Criador, o autor e consumador da nossa fé, aleluia. Deus é tremendo. Poder, força, autoridade e controle. Que mais? Não sejais ouvintes esquecidos, né? Aquele que tem o poder e não sabe, aquele que tem e usa, e aquele que pensa que tem e não tem. E aqui, sedução e encantamento. Não se deixe levar por isso. Seja você um crente inteligente. Amém? E tem também o escorpião. E aqui a gente encerra a nossa fala. O horário já nos cobra. Eu já peço desculpa ao nosso pastor. Irmãos, Freud diz que existe a síndrome do escorpião. Jesus já tinha dito isso aí há 2000 anos atrás. O que é o escorpião para nós? A gente vê aí nos largados e pelados da vida, aí, né? Escorpião mordendo as pessoas. Um dá febre, o outro não dá nada. Mas aqui na Bíblia, qual é a característica do escorpião? O escorpião, se você quer, sem jogar uma pedra nele e matá-lo, você circunda ele com fogo, põe fogo. Isso aí eu já vi, estou falando porque eu já vi no interior de São Paulo, aqui em Guararema. Tocou fogo, aí o escorpião vai para um lado, não consegue achar saída, volta para o outro, não consegue. Ele dá umas 3 voltinhas e pega o próprio ferrão e bate na cabeça, se mata. Eu vou falar 2 temas sobre o mesmo assunto. Quando ele faz isso, quando Freud estava tentando explicar isso daí, ele estava falando da depressão, hoje, o mal que assola a humanidade. Ele fica sem saída, só que você vê, ele olha o fogo, ele olha para a terra, mas um salmista disse uma coisa maravilhosa, eu olho lá para os montes, da onde me virá o socorro? Daquele que fez os montes, aquele que habita no céu. Então haverá a depressão, pode até ser que tenha, mas tem um Deus que aqui, ó, pelo fato de Ele dar poder, Ele te livra da serpente, te livra também do escorpião, para que não haja depressão na sua família. E se houver, Ele diz, eu vos dou poder. Pratica, exercita isso, pelo amor de Deus.
Essa é uma das primeiras lições que a síndrome do escorpião traz sobre nossas vidas e sobre a nossa família. Mas para quem tem o poder, fica tranquilo, o Senhor é a nossa providência. Nós temos alguns profetas na Bíblia aí que um falou assim: Senhor, eu quero morrer. Foi para o deserto e dormiu, ficou embaixo de um pé de zimbro, na sombra. Ele queria um carinho, uma atenção a mais. E o Senhor foi esse carinho, foi essa atenção a mais. Livrou ele daquela situação. Você está de estômago vazio, toma aqui um pão cozido na brasa, uma água fresquinha e caminha, porque é longa a sua caminhada. Então, não deixe que a roda de fogo, a adversidade, as más companhias, as pessoas que estão ao seu lado, venham fazer com que você não age e saia. Você não tem jeito. Que é isso? O seu filho, o seu marido, você não tem jeito. Isso aí, só morrendo. E isso essa palavra vai migrando para o nosso cérebro. E uma mentira muitas vezes dita, torna-se uma verdade. Quanta gente não toma até hoje leite com manga, né? Uma mentira muitas vezes dita torna-se uma verdade. E outro dia eu conto isso daí, senão a gente vai passar do tempo. Havia um local, um charco, onde, começando a chover, um escorpião foi subindo de um galinho para o outro, de uma folha para outra. Ele ficou numa folha, essas folhas que a gente chama orelha de elefante, né? As folhas grandonas. E o escorpiãozinho ficou ali. Aí ele percebeu que aquela ali ia trazer um certo desconforto. Ele ia acabar morrendo afogado, porque ele é de terra, ele não é de água. Aí ia vindo uma rãzinha. Ele veio. A rãzinha fez assim: não. Falou: vem aqui, por favor. Eu vou morrer afogado. Ele falou: não, você vai me matar. Eu vou aí, você vai me matar. Não vou, não. Ela falou: não, pelo amor de Deus, eu vou acabar morrendo, dá uma olhada, tem compaixão de mim. A rãzinha foi, quer saber de uma coisa? Eu vou ajudar esse cara aí. Foi nadando, aí quando chegou lá pertinho, pôs as costinhas assim, subiu nas costinhas dela e foi para a margem. Quando estava faltando um palmo para chegar na margem, o escorpião picou a rã. Que coisa terrível. A rã olhou para ele e falou assim: poxa, eu te ajudei, salvei a tua vida, e você me mata. O escorpião olhou para ele e falou: desculpa, não posso lutar contra a minha natureza. Tem gente que você ajuda, olhe me canta lá, abraço me anda, e está te apunhalando pelas costas. Tem gente que você investiu nela, e ela não está te dando o retorno necessário. Tem gente que você cuidou e hoje fala mal de você por aí. Tem gente que você ajudou no ministério e hoje está aos 7 cantos da terra falando aquilo que não interessa. Gente que a sua natureza não foi mudada. Mas quero que eu fale para você que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. E não importa, Ele te deu. Olha, Ele é força, controle, poder. Se acha que não tem, mas você tem. E se você tem, usa. Se você acha que tem e não tem, busca, porque o Pai tem para dar. E nada, nem o encantamento, nem a sedução, nem essa síndrome do escorpião haverá de chegar à sua tenda, porque o nome do Senhor há de ser glorificado através dos seus grandes feitos, e as palmas louvam ao Senhor, o nosso Deus. Glórias a Deus. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Você não tem que agradecer, nós que agradecemos sua palavra abençoada, tá bom? Orações lá na sua igreja lá. Deus abençoe. Né? Tem poder. E nós temos essa autoridade, né? Eu quero. Deixa eu contar um testemunho também. Inveja santa. Quer você falar sobre o William? Vai, mulher. Rapaz, levanta aí.
Amém. Paz do Senhor, irmãos. Domingo, o pastor que pregou, Júnior Rocha, né? Ele, na mensagem, ele falou alguma coisa sobre Deus estar dando um livramento de morte para alguém da família, não foi? E segunda-feira, nosso filho William, ele tem reunião de oração na igreja dele. Então, e fizeram até uma confraternização lá, terminou mais tarde. E ele gosta muito de ficar conversando com o presbítero da igreja, não sei o quê. Ficaram lá, todo mundo foi embora, fechou a igreja, e eles lá conversando. De repente, ele estava com o celular mostrando uma mensagem para o presbítero, e ele viu um motoqueiro, uma moto com 2 pessoas vindo, e daí começou a se dirigir por eles. Com o barulho da moto, ele desligou, porque com o barulho não dava para ouvir. E os caras já foram em cima para assaltar. Isso já era uma meia-noite. Irmãos, eu sei que daí ele tentou esconder o celular para não sei o quê, e vai passando. E eu sei que começou a sair tiro, contaram 6 cartuchos, né? Sim. E os caras fugiram, porque o que estava com ele é um policial, né? Sacou a arma também, começou a atirar nos motoqueiros. Irmãos, o cara disse que pôs a mão assim, não tirou. Ele acha que o cara estava desarmado. Mas eu falei para ele, e ele falou, olha mãe, e nós fomos até a base da polícia que tem ali no Largo da Vila Prudente, e viram, e contando um monte de coisas. Depois que ele contou tudo, eu só falei assim para ele, mas agora eu vou te contar uma coisa. Falei, a mensagem de ontem, domingo, porque isso foi na segunda, a mensagem de ontem, domingo, o Senhor usou o servo dele falando que ia dar livramento de morte para alguém. Eu falei, então, se eles tinham arma na mão ou não, você não tinha. Uma que já está errado, meia-noite ficar conversando, não era para isso, mas Deus te deu livramento. Falei, então, eu falei assim, eu tenho 2 filhos que saem de moto, um vai para Alphaville todo dia. A gente fica preocupado, não é verdade? Então eu falei, Senhor, eu sou sentadinha ali, eu falei, Senhor, está nas tuas mãos, tudo eu entrego nas tuas mãos. Mas eu também, como diz, tomando posse, né, da palavra de livramento, e eu creio que Deus livrou, e Ele guardou. Porque ontem ainda escutei ele conversando com um amigo, contando tudo. Eu falei, mas a minha mãe falou que veio a palavra assim na igreja, que não sei o que. Não foi? É isso aí. Eu falei, se fosse eu, talvez esse horário aí na rua, pai, você não vigia, né? Você não se cuida, né? Como é você? Seu sabidão. Né? Tem que ficar aí. Um dia eu estava aqui, na porta da igreja, durante o dia. Aí eu olhei, o motoqueiro passou, tinha uma garota bem pertinho do último poste vindo para cá. E eu vi que ele estava falou que o senhor conversar com ela. Aí eu olhei assim, o cara passou, ela entregou o celular para ele e passou aqui no foguete. Então, toma cuidado de ficar aí com o celular nas mãos, dando bobeira aí. Aí eu falei para ele, toma cuidado, você tem noção? Tem noção? Qualquer lugar é perigoso, mas tem lugar onde você estava, rapaz. Você no Largo da Vila Prudente, sentido Ipiranga, a primeira rua esquerda era a antiga drogaria, agora a igreja dele é ali. Você fica no lugar desse. Ainda bem que Deus deu poder para o presbítero, que ele é policial. Sacou o revólver e sapecou, receba! Receba, irmão. Né? Não sabe nem se o que aconteceu numa paz lá, mas deve estar ocorrendo até agora. Mas ok, tá bom? Então vamos falar de domingo, irmãos. Pastor Marcos Garcia concorreu às quinta-feira. A missionária Yura estará aqui domingo. Eu não vou falar mais porque já falei bastante dela, né? Uma palavra maravilhosa também, né? Essa angolana está aqui no Brasil. Eu já falei para ela que você é o tradutor dela, tá bom? Não sei por que estão indo. Por que não? Porque eu vou traduzir. Vocês vão ver domingo. Você não conhece meu outro lado bilingue. Você não me conhece bem, gente. Tá bom, irmãos? Então, domingo. Domingo. Vamos falar de sábado, mais uma vez. Cadê? Sábado.
Oi, sábado. Tudo bem? Adna, Assembleia de Deus de Belém. Conhece, João? Conhece, pastor? Não? Eu também não conhecia, nem sabia que ia pregar. Mas o pastor, domingo atrasado, falou, pastor, é bênção essa menina. Não sei quem convidou, foi você? É bênção menina. Né? Eu morro, até comecei com ele, eu morro de medo quando convido alguém. Irmãos, deixa quieto, um dia eu vou conversar com vocês, contar para vocês alguma situação de alguma coisa por aí. Gente, eu morro de medo. Aparecer aqui e sair na mídia, eu falo, onde eu vou? Na igreja do pastor Miguel, eu vou descer o rio para vocês. Vou, né? Então, mas essa menina é bênção. Por favor, irmãos, vem para cá. Vai ter algum lanche, alguma coisa para vender depois do culto ou não? Vem tomar um cafezinho. Para de comer pizza. Para e convida eu para comer. Né? Vem tomar, tem aquele cafezão colonial, tá bom? Pastor João, vem aqui fazer a oração e agradecer a Deus e dê a bênção aí. Até sábado, irmãos. Até sábado, se Deus quiser, nós vamos descansando aí da sexta-feira aí, está muito corrido. Então, sábado estaremos aqui, domingo de manhã, se você puder vir em jejum, faz forcinho, 10, 15 minutos, levanta mais cedo, sem um entrega de jejum, quiser fazer até meio-dia, a hora que você quiser. Mas vem em jejum, vamos ficar em pé. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Maravilhoso e eterno Pai, queremos te agradecer, Jesus, por mais esta noite de bênção, de vitória, por tudo aquilo que tu falaste conosco nesta noite, Jesus. Que todos aqueles que adentraram aqui com certeza não vão sair da mesma forma, porque tu tem uma bênção especial para cada um. Da mesma forma como tu nos trouxeste para a tua casa, também agora nos leve em paz para os nossos lares, nos livrando e nos guardando. É que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Levantamos nossas mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o seu povo, e todos dizem amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.